Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Ora, ontem o Eurodólar acabou por fazer um movimento em alta bastante considerável e eu que esperava aqui alguma consolidação em torno dos 1,1050, 1,1150 a manter-se, talvez um pouco mais acima, ainda, mas o Eurodólar acabou mesmo por passar estas resistências aqui a um 11,46 primeiro e depois veio aqui assim testar durante praticamente o resto do dia aqui os 1,12, ligeiramente abaixo de 1,12 e hoje está mesmo ir acima desta área de resistência que eu tinha aqui colocado em torno de 1,12. Bom, ontem os dados da inflação vieram um pouco abaixo do esperado, vieram com a inflação mensal, portanto a subida mensal dos preços foi de 0,2%. Ligeiramente abaixo dos 0,3% esperado, e isso com a inflação anual a cair de 2,4 para 2,3, apesar de a inflação subjacente se manter a 2,8. Isso deu aqui alguma reação em alta, isto também porque devido ao abrandamento da situação das tarifas, o mercado começa a descontar, ou melhor, já não está a descontar tantos cortes de taxa de juros por parte do Banco Central Europeu, e isto acabou por dar aqui assim um pouco uma mistura de alguma forma a possibilidade de vermos um Fed mais brando, por outro lado, ou menos hawkish, por outro lado, um BCE que poderá não cortar tanto as taxas como o mercado já estava a esperar. E, de alguma forma, depois do forte movimento descendente que o Eurodólar tem tido, que o levou aqui muito perto dos tais 61,8% Fibonacci retracement deste movimento aqui do mês de abril, praticamente, acaba agora por estar aqui a negociar em alta de novo, portanto, corrigindo de alguma forma esta correção, passa a expressão. Ora, hoje vamos ter, praticamente em termos de dados macroeconómicos, não vamos ter nada, e o que vamos ouvir é basicamente mais discursos de bancas centrais, tanto deste lado do Atlântico, na Europa, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos vamos ter o Christopher Waller, o influente governador do Fed, que ultimamente tem sido mais dovish, portanto a poder continuar a abrandar, digamos, os ganhos do dólar, a dar aqui suporte ao euro-dólar. E mais logo à noite Mary Daly, que já não é tão dovish, mas ainda assim dovish também. Na Europa, o que vamos ter, por outro lado, alimenta um pouco este impulso do euro, porque vamos ter basicamente dois dos mais membros mais agressivos do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, ou seja, Nigel e Holzmann, os presidentes, o primeiro do Bundesbank na Alemanha e o segundo do Banco Central Austríaco. São reconhecidos hawkish dentro do Conselho de Governadores e poderão aqui inclusive dar aqui mais alguma força ao próprio euro. Aliás, isso é visível. Nigel já começou a falar, já disse que em junho já está dependendo, uma alteração de taxas, um corte de taxas está dependente dos dados. Ora, os dados ultimamente têm saído um pouco mais elevados em termos de inflação, por exemplo, na Europa, e por isso vamos ver o que é que se vai passar. Para já, agora remetendo aqui para a área mais técnica, o que nós vemos aqui, eu vou aqui aumentar este gráfico diário,
temos aqui assim, para todos os efeitos, esta vela do primeiro dia, desta segunda-feira, e o dia de ontem é constituído por uma inside candle. Ora, isto dá aqui assim a possibilidade de vermos, de termos o seguinte, um break deste máximo de segunda-feira. Já agora vou colocar aqui, coloco aqui os as respectivas linhas para que seja mais visível. Então vamos ter aqui esta e aqui esta, ok? Portanto, aqui assim, o quebrar deste máximo de segunda-feira, que está aqui constituído por esta linha, ou o mínimo de segunda-feira por esta linha, e estamos a falar de um 12,43 em cima e um 10,65 em baixo, aparentemente está mais perto o break de um 12,42 do que propriamente o break em baixo. Vamos ver o que é que vai continuar durante o dia. Para já o preço já foi acima deste 1,1242, já esteve a 1,1250, a 1,1252. Neste momento segue a 1,1235. O fechar o dia de hoje aqui acima deste máximo de segunda-feira, que está aqui a 1,1243, poderá colocar de novo o euro-dólar na tendência ascendente, ou seja, podemos acabar por assistir aqui a este tal breakout e, portanto, a continuação do movimento ascendente. Claro que temos aqui esta área que eu já tinha referido anteriormente de resistência, toda ela, vamos ver o que é que vai suceder, e isto está entre um 12,14, um 12,74, como já tinha referido anteriormente, e pelo meio temos os tais 38,2% Fibonacci deste movimento, que está exatamente do máximo de hoje, ou seja, nos 1,1252. Acima disso, temos aqui a média móvel dos 21 dias, que está a 1,1310, que pode funcionar também como resistência, se caso tudo isto acabe por cair. Enquanto abaixo, obviamente, o que vamos ter são os 50% a 1,1153 e depois mais abaixo, tanto os tais 61,8% do movimento que tínhamos já referido atrás e que está a 1,1054, como o tal mínimo da semana e o mínimo de segunda-feira a 1,1065. Para já aqui os indicadores de momento estão um pouco flat, tanto aqui no RSI como aqui no MACD. Olhando para o gráfico de 4 horas, o mercado está efetivamente a testar esta tal a resistência que eu tinha colocado aqui ontem como uma resistência última, passa a expressão, ou seja, aqui entre os 1,1242, 1,1243, o tal máximo aqui de segunda-feira, e o outro nível é 1,1270, onde se encontra também ainda a média móvel 55, que está aqui a 1,1264. Abaixo o que nós temos, e o preço está a testar também esta, de alguma forma importante, média móvel 200 neste gráfico a 4 horas, que está a 1,1227. E abaixo temos a média móvel 21, que agora poderá dar algum suporte ao preço, que está a 1,1178. Aliás, um 11,80 era um dos níveis que nós tínhamos aqui há uns dias e que continuam aqui assim, digamos, a ser um ponto de charneira. Abaixo vamos ter então esta área uma vez mais aqui nos 1,1150, 1,11 como suporte, e só bem mais abaixo então os tais mínimos da semana que tínhamos referido anteriormente. Os indicadores de momento indicam a possibilidade de continuarmos com esta tendência ascendente destas últimas horas, destes últimos 2 dias. Atenção que isto em conjunto, como podemos ver por aqui, o MACD bastante forte, um RSI bem acima dos 50, bem longe ainda de situações de sobrecompra, portanto,
a dar isto. Ora, isto em conjunto com o tal break que eu referi aqui assim, destes níveis de 1,1243, ou seja, caso o mercado hoje, caso o dia de hoje termine acima destes tais 1,1243, vão dar mais força, digamos, a este movimento e, portanto, a continuar este movimento ascendente, que aqui assim já colocamos aqui temos pelo meio os tais últimos máximos aqui à volta dos 1,1360, mas depois temos novamente os já acima de 1,14. Ok, vamos aqui para o gráfico de mais curto prazo, que é aquele que nós mais seguimos no dia a dia. O movimento aqui, pelo menos a avaliar pelo RSI, apesar de estar bastante forte, já começa a estar em terreno de sobrecompra, portanto a indiciar que pode haver aqui sim alguma correção. No entanto, temos que terem atenção que aqui o MACD dá aqui um forte sinal de continuação deste movimento ascendente. Portanto, ele está a recuar efetivamente aqui, provavelmente até a ganhar força, e estamos a falar de que estamos em torno dos tais máximos da semana, máximos de segunda-feira, que já referi antes, aqui à volta de um 12,40, o ultrapassar destes. E temos aqui outra linha que vem já de trás a um 12,46, ultrapassar esta área aqui assim mesmo, a média móvel das 200 horas que se encontra a um 12,62, poderá dar força então para testarmos esta área, toda esta área de resistência, que vai desde os tais 1,1270 aos 1,1290. Esta área de resistência deverá, em princípio, aguentar para já o preço neste primeiro tempo, se não, então voltamos a ter a tal área mais acima que já tinha referido no gráfico a 4 horas, aqui entre os 1,1260, 1,1360 e 1,1380, portanto antes de 1,14. Abaixo, o que vamos ter para já é esta área que o preço ultrapassou com bastante facilidade, e estamos a falar dos tais 1,1195, 1,1215 que tinha referido ontem, depois de ter aqui assim este teste durante algum tempo acabou por ultrapassar com facilidade, sendo que abaixo temos aqui a média móvel das 21 horas que está nos 1,1185 e um pouco mais abaixo os tais 1,1146. Portanto, estes são os pontos-chave para mim para o dia de hoje. Eu acredito que possamos continuar um pouco neste momento ainda com com a possibilidade de continuarmos este movimento ascendente para já, principalmente porque com o que não temos em termos de dados macroeconómicos para hoje, e com o sentimento que o mercado tem em conjunto com oradores nos Estados Unidos a falar bastante mais dovish do que as suas contrapartes cá na Europa, em que os que irão falar hoje, Holzman e Nagel, bastante mais do lado mais hawkish, portanto tudo isto a dar mais suporte a este movimento ascendente do euro-dólar. Portanto, para mim, hoje, provavelmente, o preço poderá andar mais nesta área, numa área mais acima, e a continuar este movimento ascendente, sendo que vou continuar a olhar no final do dia se vamos ter ou não este breakout destes 1,1242, 1,1243 que eu referi no início do vídeo. Bom, para já é tudo, desejo a todos o resto um bom dia, bons negócios, e eu por mim estarei por cá amanhã, outra vez à mesma hora, com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!